Saudações, sou Matheus da Silva Martins, aluno ESSEC da FEARP. Estou aqui para apresentar o trabalho final da teoria da administração. Estou presente de Martins Tricot. Estou dando lugar dos slides para estar aqui na empresa. De Martins Tricot está no mercado faz 25 anos, começando lá do zero e vendo com as transformações do mundo e da empresa. A empresa atua nos segmentos de moda, tecido, no qual atua em uma ancião, captação ao tricô. Tricô, linha, tecido é o que faz a empresa rodar e até hoje estamos no mercado. Os motivos pelos quais eu escolhi a empresa são, primeiro, o conhecimento, pois eu transpiro aqui desde que eu nasci. Segundo, a pandemia. Pela falta da pandemia existir, eu fui obrigado a ficar mais tempo em casa e na empresa. Portanto, foi um momento de dedicação, de agregar mais à empresa. E o terceiro é o fator de sistema de produção, o que a empresa gera e como ela funciona. O tema escolhido foi a abordagem sistêmica. A abordagem sistêmica trata do sistema complexo, análise pelo todo, não pelas partes como era na abordagem clássica. O pensamento no todo, tudo está dentro do todo. Assim, a gente passa do reducionismo para o expansionismo, do que é a parte analisada para o todo analisado, do pensamento analítico para o pensamento sintético, em que a gente vê só a etapa de um processo para a etapa de todos os processos. E o mecanismo passa para a teleologia, em que a gente analisa o objetivo final, em que chegar. Basicamente, do input para o output, passando a transformação. Anteriormente, a abordagem clássica via essa transformação como única. Agora a gente vai ver o todo dentro dessa transformação. Por sequência, vamos analisar os sistemas, e dentro dos sistemas tem os subsistemas e as caixas. O sistema analisado aqui é a empresa em um todo, em todas as engrenagens e seu funcionamento. E dentro do sistema há o subsistema, que são as engrenagens. Portanto, modelagem, tecelagem, vendas, financeiro, são todas partes do sistema e por isso são ecossistemas. As caixas são as caixas pretas e as caixas brancas. Na abordagem clássica, a antiga abordagem, o que importava eram as caixas pretas, que eram analisadas sem ter um método dentro dessa caixa. Agora, a caixa branca, analisada na abordagem sistêmica, você tem um método, você analisa, você sabe o que está fazendo em cada parte, é anotado, é sistematizado. Assim como o Rei Dalio, em Princípios, em sua obra, o filantrópico fala sobre tudo o sistema, tudo é sistematizado e como é abordado para depois fazer os ajustes. A parte dos sistemas tem o ambiente. O ambiente é aquilo que a empresa, como a De Martins, não controla. Por exemplo, o clima, os fornecedores e outras relações que a gente não controla, mas a gente tem interlocuções. As caixas são as caixas pretas e as caixas brancas. Na abordagem clássica, a antiga abordagem, o que importava eram as caixas pretas, que eram analisadas sem ter um método dentro dessa caixa. Agora, a caixa branca, analisada na abordagem sistêmica, você tem um método, você analisa, você sabe o que está fazendo em cada parte, é anotado, é sistematizado. Assim como o Rei Dalio, em Princípios, em sua obra, o filantrópico fala sobre tudo o sistema, tudo é sistematizado e como é abordado para depois fazer os ajustes. Prosseguindo, a parte do sistema está em um lado e englobado a isso tem o ambiente. O ambiente está em relações como o clima, como a economia, a macroeconomia de um país e como atraso de fornecedores, como a De Martins. Esse ambiente não está no controle da De Martins, mas a De Martins tem que adequar a esse ambiente. Por exemplo, a temperatura. Em um ano em que o inverno está mais rigoroso,
as vendas aumentam, porque tem mais demanda pelo produto. Essa relação sistema e ambiente é o fluxo. Esse fluxo em que um está atrelado ao outro. E para amortizar ou acelerar esse fluxo, existe a homeostasia, em que ela acelera ou amortiza esse fluxo. Prosseguindo, outra parte que é a abordagem sistêmica está à frente da abordagem clássica é a comunicação. Geralmente há 3 vias para a comunicação na abordagem sistêmica: a via oral, a via escrita e a via não verbal. A via oral é a que mais usamos em nossa empresa, pois aqui estão direto as comunicações, as ordens e decisões, as perguntas e respostas, e a organização ela é tanto horizontal quanto vertical. A abordagem sistêmica ela diferencia da abordagem clássica em que na abordagem clássica você tinha apenas um input, você era focado apenas em um input e que depois havia transformação e depois output. Aqui você vai ter vários inputs e você vai ter várias transformações, que é analisada a parte do todo, e depois você vai ter alguns outputs. Vamos por parte. Por exemplo, a modelagem da empresa De Martins. Dentro dessa transformação, o que você tem para solucionar essa modelagem? Você tem programadores e esteticistas, em que otimizam o seu produto para você estar na moda, estar na tendência e com as vendas. Outro exemplo de caixa branca no processo é você falar do modo de tecelagem, em que você pega a parte das máquinas do tecer o produto bruto e depois você pega a parte de costuras. Vamos dar sequência à gravação, portanto não vamos falar ao mesmo momento pelo barulho. Após apresentar as máquinas, aqui estão as lojas de costura, tecelagem e tudo mais, em que cada um há seu espaço para trabalhar tranquilamente, sem pressão e fazer seu trabalho e entregar qualidade. Como somos uma empresa em que está ligada ao comércio, precisamos de vendas. É um dos outputs nossos. As vendas, ela está dividida na caixa em 2 partes. Essa caixa branca. Uma a gente trabalha como fornecedor para as outras marcas e para as outras lojas. A outra parte a gente trabalha diretamente com o consumidor final, em que a gente gera qualidade, experiência e muita vitalização. Outra parte é o exemplo que a empresa não controla o ambiente, é a adequação ao ambiente, em que a gente já falou, mas a gente vai retornar. Mas, com uma novidade, uma curiosidade bem atual, é que nessa pandemia, em que muitos comércios estão fechados, principalmente o grande centro de São Paulo, a gente ficou famoso por estar aberto, acolher os turistas e tomar cuidados com a saúde. Com isso, as vendas de munição, na qual deveria cair em relação aos outros anos, manteve ou até subiu em alguns locais. Por fim, a gente conclui que a abordagem sistêmica ela é mais cansativa, ela precisa de mais paciência, mais pensamento e fazer que todo tenha uma parte, estudar essa parte. Então, todo sistema tem mais subsistema e esse sistema está englobado em outros ecossistemas. Confuso, mas a gente está em um ecossistema que tem sistemas que tem subsistemas. Portanto, a De Martins Tricot agradece pelo desempenho e pelo aprendizado, em que aponta algumas falhas, alguns erros, mas que a melhora tem que ser contínua. Agradecimento pelo trabalho, muito obrigado pelo semestre. Os 25 anos de De Martins é só o começo de uma história. Agradecemos.